Mais do que notícia. Uma forma de estar mais perto de você. Começa agora, Abre Aspas. Canção nova no coração do Vale. Abre aspas. Abre aspas. Meio-dia mais 30 minutos, boa tarde. Hoje é segunda-feira, dia 22 de julho de 2024 e até 1h27 da tarde, eu, Vanessa Oliveira, faço companhia para você, sintonizado na Rádio Canção Nova de São José dos Campos, a sua FM 95.9 no coração do Vale. Seja muito bem-vindo ao programa Abre Aspas, este espaço de entrevistas, notícias, prestação de serviço e a sua participação. Você pode nos acompanhar de diversas maneiras, sintonizando aí no seu radinho de casa, do carro ou até do celular, a FM 95.9, ou ainda nos ouvir pela internet, basta acessar Canção Nova SJC. Outra opção, baixe o nosso aplicativo Rádio Canção Nova e lá procure pela Rádio de São José dos Campos. Desde já, obrigada pela sua companhia. Abre aspas. Abre aspas. E uma pesquisa da Internacional de Estresse no Brasil mostrou que 32% dos brasileiros sofrem de síndrome de burnout, que é o esgotamento mental causado pelo trabalho. De acordo com a pesquisa, o Brasil é o segundo país do mundo com mais pessoas estressadas e também é o segundo colocado em número de pessoas depressivas e ansiosas. Segundo o Ministério da Saúde, a síndrome de burnout é um distúrbio emocional resultante de situações de trabalho desgastantes, que demandam muita competitividade ou até responsabilidades. Os números são alarmantes, requerendo urgência na abordagem de questões relacionadas ao bem-estar no ambiente de trabalho. Aliás, a síndrome de burnout foi classificada como uma doença ocupacional pela Organização Mundial da Saúde desde o começo de 2022. Mas quais são os principais sintomas da síndrome de burnout? Você já ouviu falar sobre isso? Como devemos proceder quando percebemos que não estamos bem? Depressão e burnout são as mesmas coisas? Esse será o nosso assunto de hoje e você, claro, é convidado a participar conosco mandando a sua pergunta. O nosso WhatsApp já está liberado, 12 30 19 8801, 12 30 19 8801. Lembrando que se você não quiser se identificar, não precisa, combinado? Manda pra gente a sua mensagem, coloca não me identificar, tá tudo bem. O importante é ter a sua participação, te ajudar, te orientar e ter aqui conosco durante todo o programa Abre Aspas, que começa a partir de agora. Previsão do tempo. Previsão do tempo. Mas antes de conhecer os nossos convidados, vamos saber como fica o tempo neste início de semana, segunda-feira. Confesso, viu, Mônica, que hoje tive que me agasalhar muito bem pela manhã, porque estava bem frio, ainda estou me recuperando aqui com a voz, né? Dá para perceber que ainda está bem anasalada, mas estamos aqui. Mas conta pra gente o que os meteorologistas prevêem para hoje, Mônica, boa tarde. Boa tarde, Vanessa e ouvintes do Abre Aspas. É isso mesmo, o dia começou bem gelado e com bastante nevoeiro em toda a região. No Vale do Paraíba, segundo os meteorologistas, devemos ter um dia de sol entre nuvens, mas sem chance de chuva. Mínima de 8 e máxima de 22 graus em São José dos Campos e Jacareí. No litoral norte, a segunda-feira também deve ser de sol com algumas nuvens, mas não chove. Mínima de 14 e a máxima de 21 graus em São Sebastião e Caraguá. Já na Serra da Mantiqueira, o dia também começou com bastante neblina, mas no decorrer das horas o sol aparece. Mas mesmo com o sol, as temperaturas seguem baixas, mínima de 5 graus. Aliás, essa foi a temperatura que por volta das 6 da manhã os termômetros da cidade registraram. E a máxima prevista para hoje não deve passar dos 19 graus em São Bento do Sapucaí e Campos do Jordão. Mais do que notícia, uma forma de estar mais perto de você. Abre aspas.
Muito bem, meio-dia mais 35 minutos e como eu disse hoje, um assunto muito importante, né? Que você com certeza já deve ter ouvido em alguma vez aí na sua vida, ou talvez até se identifique com alguns sintomas, ou pode até estar confundindo com outras questões. E a gente traz com muito carinho aqui no programa de hoje a psicóloga Rafaela Sala e também o Dr. João Lorenzini, ele que é psiquiatra e mais uma vez participa conosco aqui. Começar dando uma boa tarde para Rafaela Sala. Rafaela, seja bem-vinda pela primeira vez aqui na Rádio Canção Nova. Boa tarde. Muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Sempre uma alegria poder recebê-la aqui. Doutor João também, já é de casa, seja bem-vindo mais uma vez. Boa tarde. Muito obrigado, boa tarde a todos os ouvintes. E hoje vamos falar de um tema muito importante, né? Com certeza. E lembrando que você pode participar conosco, vou repetir aqui o WhatsApp, 1230198801, 1230198801. Você pode mandar mensagem de texto ou de áudio não muito longo ali pra gente conseguir atender a todos. E como eu reforcei, né, no início, se você não quiser se identificar, não precisa, combinado? E falar desse assunto, né? Síndrome de burnout. Muitas pessoas podem ter ouvido isso em algum momento. Como eu disse, ou às vezes até percebe, né? Alguma coisa ali. Fala, nossa, será que é isso, né? Chega a hora de trabalhar, né? Chega no domingo à tarde. Quando eu penso que vem a segunda-feira, já dá aquela coisa. Ai, meu Deus. Mas é só isso. E eu gostaria que vocês começassem explicando pra gente. Fiquem à vontade. Não vou direcionar as perguntas. Fiquem à vontade para um aí complementando o outro. Mas síndrome de burnout, o que é isso? Perfeito. Então, quando a gente escuta falar sobre a síndrome de burnout, a gente está falando de uma síndrome totalmente ligada ao trabalho. Então, é causada pelo trabalho. Mas, normalmente, é um trabalho que vai causar um estresse crônico ou um ambiente difícil, com turnos complicados e que vai gerar na pessoa esse estresse crônico com o tempo, uma fadiga extrema, um cansaço. Burnout significa a pessoa queimar por completo, tá exaurida. Nossa, que forte isso, né? Exatamente. E daí começam os problemas. Problemas emocionais, apatia ou ansiedade, problemas físicos. A pessoa pode ter um cansaço extremo, dificuldade de ter um sono reparador ou mesmo irritabilidade. Agora, Rafaela, até interessante, né, falar sobre isso, como isso tem uma relação muito forte com a questão emocional, né? Sim. E aí as pessoas, né, quando buscam uma psicóloga, que eu acredito, né, a gente sempre comenta aqui, né, doutor, que ainda infelizmente existe um tabu com a questão da psiquiatria, né, mas as pessoas hoje têm até quebrado esse tabu com a questão da psicologia, que também era um tabu muito forte, né? Mas as pessoas chegam até vocês, muitas vezes tentando de alguma forma dizer assim, não é isso, já chega dizendo, olha, não tô com síndrome de burnout, eu amo o que eu faço, mas eu tô assim, assado, as pessoas já têm esse hábito. Eu acho que é um pouco dos dois, na verdade. Tem gente que já chega, né, já viu alguma coisa, já conhece um pouco e fala assim, olha, eu estou em burnout. E tem alguns que tentam realmente negar, né? Acham que é só um acúmulo de trabalho, é só um acúmulo de situações que estão acontecendo. E aí quando a gente começa a investigar, a gente vai percebendo que na verdade tudo tem uma base ali diretamente ligada ao trabalho. Então isso que você falou da pessoa se deprimir, né, no domingo, ficar mais triste e tudo mais, isso é muito real. Isso é uma as pessoas falam muito isso no consultório, porque realmente alguns, né, falam, eu ouço a musiquinha do Fantástico no final da noite, então eu já começo a ficar angustiada. E as pessoas chegam a ter taquicardia, as pessoas chegam a ter falta de ar, as pessoas, elas realmente passam mal, de verdade. Olha só, né, porque eu falei aqui, mas é porque às vezes a gente brinca, né, em casa, nossa, olha a musiquinha, ai meu Deus, né, a gente faz ali às vezes até uma brincadeira, mas a pessoa que realmente tem burnout, está naquela questão do burnout, ela chega então a ter sintomas físicos mesmos, é isso? Chega, com certeza. É que hoje a gente vive uma cultura em que a gente não pode falar que tá cansado. É a cultura de sou forte, Verdade. Dou conta de tudo, sou cada vez mais cobrado, mas não posso reclamar. E o nosso cérebro, ele tem uma capacidade de lidar com o estresse, mas normalmente um estresse mais agudo. Esse estresse crônico, ele traz um prejuízo, com certeza. Uma hora ou outra vai trazer um prejuízo. Então, a pessoa que chega em casa já cansada, precisa acordar cedo, ou que o chefe fica cobrando cada vez mais,
Normalmente, esse indivíduo vai desenvolver um quadro de uma fadiga extrema, de uma exaustão, de uma dificuldade de trabalhar, de sentir prazer no ambiente ocupacional. Até porque não tem, né? A gente às vezes fala essa questão, nossa, mas eu gosto tanto do meu trabalho, né? Me encontrei ali, eu sonhei com essa profissão. Não é isso, né, Rafaela e também Dr. João? Não é questão da sua escolha de profissão, né? Não. E todos nós estamos suscetíveis a Com isso, certeza. não é? Eu acho que ninguém escapa, na verdade. Né? Porque por mais que você goste daquilo que você faça, você vai ter momentos onde você vai se sentir mais cansado, mais... Por isso que é muito importante a pessoa, ela conseguir um equilíbrio entre o trabalho e o lazer. Sim. Porque a gente precisa desses momentos de lazer, de descanso, para descansar a cabeça, principalmente. Né? E isso que o João falou, desse estresse crônico, o corpo, ele acaba ficando constantemente numa situação de alerta, né? Numa situação de luta e fuga. Então, parece que ele tem que estar se preparando o tempo inteiro. Existe ali um desgaste emocional muito grande, muito grande. E quando a pessoa está nesse ponto, muitas vezes é difícil a gente fazer aquilo que a gente precisa, que é realmente tirar muitas vezes o paciente daquele ambiente de trabalho dele. E a gente precisa muitas vezes fazer isso, porque é aquilo ali que está adoecendo ele. Então ele precisa dar um passo para trás, ele precisa se afastar um pouco para que ele consiga se reorganizar, para que ele volte para o trabalho bem. Porque se ele não parar, é o que eu sempre falo para os pacientes, se você não parar por bem, o teu corpo vai te fazer parar e a volta vai ser muito pior. Nossa, vai demorar muito mais tempo. E dentro da experiência de vocês, né, vocês percebem que essa questão da síndrome de burnout, ou mesmo os diagnósticos fechados, ou a procura mesmo, né, dos pacientes pelos profissionais aí, tem aumentado nos últimos tempos? De alguma forma, esse boom na tecnologia, que já faz um tempo que nós tivemos, mas parece que de um tempo para cá é tudo tão acelerado, né? A gente até brinca, né? Fala muitas vezes que hoje você vai escutar um áudio do WhatsApp é no 2x, se tivesse um 5x a gente queria. Tudo na nossa vida é muito agitado, né? E tem uma frase que eu acho muito interessante que diz assim, né? Que quando os telefones tinham fio, nós éramos livres, né? E quando a gente tirou o fio do telefone, a gente hoje é preso, né? Porque é o tempo todo, né? Assim, isso de alguma forma, essa correria, essa mudança, né? Que a gente tem no nosso dia a dia, isso vem aumentando cada dia mais, tem impactado nisso também? Muito. Eu falo que depois da pandemia, principalmente, isso piorou consideravelmente, porque acabou aquela aqui é meu trabalho, aqui é minha casa. Não, virou uma coisa só. Né? E muita gente ainda trabalha em home office hoje em dia. Verdade. A gente tem algumas empresas que já estão fazendo um trabalho assim, que eu acho muito bacana, que é, por exemplo, depois das 18 ou 19 horas, eles não podem mais mandar WhatsApp, e-mail para os funcionários. Né? O bom seria se todas as empresas fizessem isso, mas a gente sabe que não é isso que acontece. Né? A gente... Isso foi gerando, né, uma incapacidade, até uma impossibilidade da pessoa se restaurar. Verdade. A gente precisa se restaurar, mas daí aquela pessoa vai para casa e ela tá ali com o e-mail aberto, com o WhatsApp, e ela fica pensando toda hora, nossa, eu acho que apitou o meu celular. Daí fica em alerta com aquilo, e daí vai dormir, dá aquela última olhada no e-mail e alguém mandou um e-mail. A pessoa, ela tá tenso o tempo inteiro. E isso é sinônimo de cortisol sendo liberado, isso é sinônimo da pessoa estar num estresse o tempo todo. E é difícil a gente falar hoje para a pessoa ter uma vida 100% equilibrada num mundo que não é 100% equilibrado. Verdade. Mas ela precisa buscar maneiras de conseguir restaurar aquela energia dela, relaxar mesmo que um pouco, mesmo que um dia da semana, porque senão o corpo não aguenta, porque ele não foi feito para isso. E é interessante a gente também avaliar nessa questão que a gente precisa, às vezes, colocar alguns limites também, né? E aí a gente pensando, por exemplo, na questão do trabalho, que é a questão da síndrome de burnout, né? Quando a gente é contratado, a gente tem ali as regras, a gente tem ali, né, vamos dizer, as regras do contrato ali, né? E a gente também precisa ficar atento a isso, né? Para quem às vezes vai entrar no mercado de trabalho ou alguém que está mudando, né, de trabalho, colocar essas questões também, porque senão a gente vai abrindo brechas ali, né? Não, é boazinha, vai fazendo isso, vai fazendo aquilo, e sem ela perceber, na bondade dela, ela vai deixando tudo isso tomar conta, como o doutor e a Rafaela colocaram, da vida toda, né? A pessoa não tem mais horário de trabalho, não tem mais isso sem ela perceber, né? E aí a gente precisa, às vezes, também dar limites, né? Falar, olha, não, e o meu horário de trabalho é esse. Até aqui eu respondo, daqui pra frente não mais. É pessoa física e jurídica, né? Sim, exatamente, porque a pessoa, como eu falei, né, ela precisa
Ela precisa ter um momento dela, para que ela consiga desligar pelo menos um pouco ali do trabalho. A gente sabe que o trabalho exige muito da pessoa, mas é importante que exista realmente esse limite. E sem contar que assim, né, vamos pensar em nós mulheres, por exemplo, não menosprezando vocês, doutor, mas nós mulheres chegamos em casa, né, às vezes a gente tem um segundo turno aí, né, não que os pais, os maridos, né, não tenham, mas a mulher tem ali, às vezes, a janta para fazer, o filho para ajudar, né, fazer alguma coisa, então a gente também tem as nossas obrigações de casa, então a gente tem que saber ponderar também, né? É exatamente isso que eu ia falar. A mulher, em muitos aspectos, ela sofre ainda mais, por conta que ela precisa chegar em casa de um trabalho em que, obviamente, as pessoas do trabalho não vão ficar perguntando: ah, mas você vai ter coisa para fazer em casa? Não, a maioria não quer nem saber. E a gente não pode esquecer que esse trabalho, esse ambiente tóxico, ele é um gatilho. E se a pessoa tiver uma predisposição, ela vai desenvolver no meio dessa síndrome de esgotamento uma depressão, um ataque de pânico, uma síndrome de pânico, vai desenvolver um transtorno bipolar que vai se manifestar, entre várias outras coisas. Então, podemos dizer que uma síndrome de burnout não diagnosticada ou não tratada pode ser a ponta do iceberg? Com certeza, até porque a síndrome de burnout não é um diagnóstico de saúde mental, apesar de estar 100% relacionado à saúde mental. Não é um diagnóstico psiquiátrico, é um diagnóstico ocupacional, ou seja, 100% ligado ao trabalho. Mas virtualmente a gente está falando de pessoas que estão deprimindo, que estão tendo transtornos ansiosos, como pânico, por exemplo, transtornos de insônia, entre outras coisas. Agora, para quem está nos acompanhando, né, existe um grupo de pessoas, né, dentro da experiência de vocês, até de consultório, de atendimento, que estão mais suscetíveis a desenvolver a síndrome de burnout? Como é que é isso? Como é que vocês veem aí? Porque algumas doenças a gente pensa, né? Ah, é mais mulher, mais homem, né? Faixa etária tal. No burnout, como é que fica isso? Na minha experiência clínica, eu percebo muito pessoas que são muito workaholic, pessoas que, além de serem workaholic, não conseguem falar não. Porque muitas vezes o gestor vem, pede alguma coisa, a pessoa não consegue manter ali o autorrespeito dela, né? Ela sabe que ela está cansada, que ela pode não dar conta daquilo, mas ela tem muita dificuldade em falar não. E é o que o João falou, o mundo que a gente vive hoje, ele é muito acelerado, ele é muito... Então, a gente recebe uma mensagem de WhatsApp, a gente já quer responder na hora. Às vezes o chefe quer a resposta daquilo na hora. E tudo isso vai ali aumentando o nível de estresse da pessoa. Eu tenho pacientes, por exemplo, que já desenvolveram psoríase. Nossa, olha isso, algo físico mesmo, visível. Sim. Ali, né, se for o caso, né? Agora, em relação a profissões, tem algumas profissões que vocês percebem assim, olha, né? Porque às vezes a gente fala, nossa, é assim, né? O médico, por exemplo, a psicóloga, que às vezes também não tem horário, né? Porque o paciente está ali tendo alguma crise, precisa. Mas existem algumas profissões aí que de alguma forma vocês percebem um aumento nessa síndrome? Com certeza. Por exemplo, a própria área da saúde, no caso da medicina, médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, que trabalham em turnos ou em plantões, de forma geral, trabalhadores noturnos que precisam descansar e não descansam, no dia seguinte precisam voltar a trabalhar. O sono diurno não é reparador igual ao sono noturno. Não adianta a pessoa falar que dorme de manhã, é muito difícil alguém dormir bem de manhã. Então, isso tudo vai predispondo a uma maior chance dessa pessoa desenvolver esse esgotamento por trabalho. Inclusive, os próprios residentes, que é aquela especialização, por exemplo, da medicina, residente de psiquiatria, residente de cirurgia, etc. Quanto mais trabalho a pessoa tem, maior a chance dela desenvolver uma síndrome de burnout. Eu atendo muito residente, eu atendo muito médico, muito profissional da saúde que trabalha em plantão e chega esgotado. E interessante isso, porque reforça aquilo que nós dissemos lá no início, que todos nós estamos suscetíveis. Sim. Né? Porque às vezes pensa, nossa, um médico me procurando diante dessa situação, né? Um que está prestes a se formar diante dessa situação. Mas como é importante, né? Eu acho que essa aceitação faz total diferença, né? Sim, com certeza. Inclusive, professores também estão no topo dessa lista. Nossa, é verdade. Imagina, professor, né? A gente até fala sempre, claro que a gente sabe que as leis têm mudado também, mas o professor, ele sai da escola, ele vai preparar a prova, a lição de casa onde?
né? A gente sabe que algumas instituições têm mudado isso, até por conta, acredito eu, por conta desse esgotamento, que é visível, né? Mas é real. E essa questão do terceiro turno também, gente, é verdade mesmo, né? A pessoa, enquanto todos dormem, eles trabalham, enquanto todos trabalham, é uma mudança mesmo, né? E não é só a quantidade de trabalho, também a qualidade de trabalho, o ambiente de trabalho. Então, a própria Rafa falou dos professores que muitas vezes estão numa sala de aula em que ninguém dá um suporte, e que a pessoa quer dar aula e não consegue, e que não é respeitado, e que precisa muitas vezes passar que o ambiente não está legal e não consegue esse suporte. Essa pessoa ela pode realmente ter mais chance de ter o burnout. Com certeza. Pergunta que chega pra gente aqui, o ouvinte pediu para não ser identificado, e é claro que a gente vai respeitar. Se você não quiser se identificar, né, fique à vontade, tá? O importante é ter a sua pergunta, a sua participação aqui. Gostaria de saber se essa síndrome pode ser confundida com depressão, que era um dos pontos que a gente comentava aqui, né? Como é que fica isso? As pessoas podem às vezes falar assim, não, eu tô com depressão, porque hoje em dia eu tô dizendo assim, porque as pessoas, todo mundo quer saber um pouquinho, né? Diz que já às vezes se autodiagnostica, né? Mas pode haver essa confusão? Na verdade, a fronteira entre uma síndrome de burnout e um transtorno depressivo, ela é difícil de ser colocada, até porque o burnout, ele é um diagnóstico ocupacional. Então, aquele indivíduo que está em burnout por conta do trabalho, óbvio, né, por definição, mas que está sem energia, não sente mais prazer em nada, não tem um sono restaurador ou não consegue iniciar o sono, o apetite aumenta ou reduz, a cognição, ou seja, capacidade de memorizar ou prestar atenção está prejudicada, ele está com um quadro depressivo cujo gatilho foi o trabalho. Então, é uma síndrome de burnout? Sim, mas esse indivíduo desenvolveu um transtorno depressivo. Interessante. Mais uma pergunta. Olá, boa tarde, parabéns pelo tema. Gostaria de saber, existe alguma parte do corpo que é a primeira a dar sinais? Como é que vocês percebem isso de alguma forma? Depende da pessoa. Então, tem pessoas que vão ter sinais mais internos, mais subjetivos, e outras que vão manifestar sinais físicos. Essas que vão manifestar sinais físicos podem ser sinais, por exemplo, de uma síndrome depressiva, então perde muito peso ou ganha peso. A pessoa ela começa a ficar cada vez mais fraca, cabisbaixa, ou mesmo ter sintomas ansiosos. Então, taquicardia, que é palpitação, falta de ar quando vai trabalhar, começa a ter tremor, começa a sentir que vai sufocar. Então, depende de cada indivíduo. Mais uma pergunta aqui, a Célia de Caçapava. Olá, boa tarde. Ouvindo vocês falarem, meu marido é caminhoneiro. Acredito que ele esteja com essa síndrome. Tem todos esses sintomas, mas ele é turrão e não aceita procurar um psicólogo. Gostaria que vocês indicassem como o familiar pode ajudar um paciente nessa situação. Que interessante, mais uma profissão também, né? Caminhoneiros Sim. aí que, querendo ou não, passam horas e horas no trânsito. A gente passa meia horinha, a gente já se estressa, né? Imagina eles, né? É o tempo inteiro em alerta, né? Não é? O tempo inteiro. Não tem uma pausa ali para ele, não. É o tempo inteiro mesmo. O importante é conversar, de repente, mostrar algumas informações de fontes confiáveis para ele, oferecer ajuda, porque às vezes a pessoa realmente tem essa resistência, né? A gente ainda hoje, a gente já está em 2024, mas a gente ainda vive um pouco essa coisa de, não, psicólogo, psiquiatra, não tô afim, que vergonha, e não sei o quê. Mas a pessoa, ela precisa entender que se ela, de repente, passar num psiquiatra e o psiquiatra receitar alguma medicação para ele, aquilo ali vai fazer bem para ele, na verdade, né? Sim. Então, a gente precisa muitas vezes, isso aí é óbvio que é com o Dr. João, mas muitas vezes a gente precisa realmente entrar com a medicação para estabilizar aquele paciente, para que a gente consiga daí lidar com algumas outras questões, para que ali na frente ele consiga fazer o desmame, parar com a medicação. Com certeza, eu acho até inclusive que nesse caso específico, que quando é o trabalho causando essa exaustão, ele aprender gatilhos que causam essa exaustão, aprender a relaxar. Às vezes é uma pessoa que pode relaxar em alguns momentos e não consegue. É uma pessoa que pode esquecer dos problemas em alguns períodos da semana, mas ela não consegue. E isso também
a terapia, o psicólogo vai ajudar, porque vai fornecer ferramentas para esse indivíduo. Então não é vergonha nenhuma. Hoje é o que a gente falou, a gente tem esse sinônimo de sou forte, então não vou reclamar. Mas não é que você está reclamando, você está cuidando do seu corpo, você está cuidando da sua saúde, isso não tem preço. Com certeza, até pensar, né, nessa questão do caminhoneiro, né? Gente, além de tudo isso, ele está colocando a vida dele e outras vidas em risco, né? Porque se a gente pensar, a pessoa diante dessa situação, aquilo vai virando uma bola de neve, pode mexer, como vocês comentaram, com a questão da atenção, né? Porque tudo vai juntando, né? Olha o risco, né? Que a pessoa coloca na própria vida e na vida do outro também, né? Muito bem, hoje nós estamos conversando sobre síndrome de burnout. Tem mais algumas perguntas aqui, daqui a pouquinho a gente, depois do intervalo, volta para passar as perguntas aqui e também falar, né? Vamos lá, como é que eu percebo? Eu consigo perceber, Vanessa, estou com síndrome de burnout, qual que é o primeiro passo, né? Como é que é o tratamento? É sempre medicamentoso ou não? Existe cura para isso? Tem como eu nunca mais ter burnout? Enfim, como prevenir, né? Como é que nós podemos fazer a nossa parte? Hoje nós estamos conversando sobre esse assunto aqui no programa Abre Aspas, com a psicóloga Rafaela Sala e também com o Dr. João Lorenzini, ele que é psiquiatra, falando um pouquinho sobre o assunto. Nós vamos a um rápido intervalo e voltamos já já. Muito bem, estamos de volta com o programa Abre Aspas, hoje segunda-feira, dia 22 de julho de 2024. Hoje nós estamos conversando sobre síndrome de burnout. Quem nos auxilia no tema é a psicóloga Rafaela Sala e também o psiquiatra Dr. João Lorenzini, que participam conosco aqui hoje, esclarecendo as dúvidas, né, sobre este assunto. Mas antes de continuar o nosso bate-papo, tem um recadinho para os motoristas ligadinhos na Rádio Canção Nova. Trânsito. Muito bem, vamos então para o nosso giro de informações das estradas que cortam a nossa região, para você motorista sintonizado na FM 95.9 no coração do Vale. Nós vamos começar o nosso boletim pelo corredor Ayrton Senna Cavalho Pinto, onde em ambos os sentidos no trecho do Vale, neste momento, o motorista tem boas condições de tráfego, sem pontos de parada ou complicações. No trecho do Vale do Paraíba, o motorista tem apenas um ponto de lentidão em Guaratinguetá. O motorista tem aí, segundo a concessionária, obras que acontecem aí no sentido Rio de Janeiro e por isso o motorista tem interdição da faixa da esquerda. A lentidão do quilômetro 59 até o 63 devido a essas obras que acontecem no trecho, segundo a concessionária. Demais trechos aqui do Vale, pela rodovia Presidente Dutra, o motorista segue viagem tranquilamente. Pelo corredor, pela rodovia, na verdade, né, dos Tamoios, que dá acesso ao litoral norte, neste momento o trecho de Planalto tem boas condições de tráfego em ambos os sentidos e também boas condições de visibilidade. O motorista não tem dificuldades aí de visibilidade neste momento. Mais cedo poderia até ter, né? Por conta de tanta neblina, mas por lá o sol já aparece. Pelo trecho de serra, sentido litoral norte, neste momento, o motorista também encontra boas condições de tráfego e visibilidade e o mesmo acontece no sentido São José dos Campos. Pela Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso ao sul de Minas e também a Campos do Jordão, que aliás foi aí o final de semana muitos turistas, né, em Campos do Jordão. Neste momento, o motorista não chega a ter pontos de parada, mas tem sim alguns trechos com o tráfego um pouco mais intenso, como é o caso do quilômetro 8 da Floriano Rodrigues Pinheiro, também ali no trecho de Pindamonhangaba e na chegada a Campos do Jordão. Eu ia dizer assim, o pessoal voltando de Campos, mas não, na chegada também tem gente ali no sentido Campos do Jordão, próximo do portal a gente percebe uma fila de veículos ali, até porque muitas pessoas em férias escolares aí, aproveitando para passear com a família. Então o motorista que segue sentido Campos do Jordão neste momento tem que ter um pouquinho mais de paciência, porque o tráfego está um pouco mais carregado, mas não chega a ter pontos de parada, apenas aí maior quantidade, né, de veículos aí indo sentido Campos do Jordão, mas também voltando do final de semana. E aspas. 1h mais 2 minutos. E a gente continua com os nossos convidados de hoje aqui, a Rafaela Sala, ela que é psicóloga, e também o Dr. João Lorenzini, ele que é psiquiatra, né, e falando um pouquinho pra gente hoje sobre a síndrome de burnout. Então vamos lá, pro nosso ouvinte que está nos ouvindo, né, falou assim, nossa gente, eu acho que eu tenho algumas coisas dessas daí, né, que o pessoal tá falando lá na Rádio Canção Nova, né? Qual que é o primeiro passo? Eu, por mim mesma, Vanessa, consigo perceber, né? Os pacientes conseguem perceber que tem aí alguma coisa de estranho, né? Nossa, mas eu amo apresentar aqui, mas tem alguma coisa que pode falar, olha, não, aqui tá errado. Ou quem tá nos acompanhando, como é que é esse... Tem como ter esse pré-autodiagnóstico, vamos dizer assim?
Com certeza. Como, na verdade, é um quadro crônico e que vai acontecendo lenta e gradualmente, a pessoa ela pode ir perdendo o parâmetro, que ela não tá mais daquela forma que ela era. Ela não consegue se alegrar mais, ela não dorme mais direito, ela não tem mais aquele sabor pela vida que ela tinha antes. E isso, muitas vezes, o companheiro ou companheira percebe melhor. Mas, se a pessoa fizer uma autoanálise e falar, nossa, estou estressada no meu trabalho, mas é mais do que um estresse. Eu perdi o prazer, o encanto de uma coisa que eu gostava. Eu não consigo mais me sentir restaurada, não consigo descansar. Eu penso 24 horas por dia nisso. Eu estou exausta, exaurida. Essa pessoa ela pode estar tendo um impacto negativo, sim, do trabalho. Isso não é a gente criar uma doença em tudo. É que, de fato, a gente aguenta até um grau. Depois disso, a gente não aguenta mais o estresse. É verdade, até tem uma participação, a pessoa pediu para não ser identificada, ela diz aqui, ó, eu não sei o que está acontecendo comigo, saio cedo para trabalhar e não consigo, me dá um mal-estar grande, já faz algum tempo que meu serviço não tem nem rendido, posso estar com a síndrome? Interessante isso, né? Essa questão de rendimento, a pessoa diz que dá mal-estar, cai naquilo que vocês comentaram no início, né, Rafaela? É muito importante que ela procure ajuda médica, né, especializada para que ela tenha certeza se ela está num quadro de burnout ou não, mas são sinais, né? São sinais que a gente precisa ficar atento. Então, além disso, é importante também que ela perceba, assim, continuo mais irritada do que habitualmente, é o que o doutor acabou de falar agora, né? Tô perdendo prazer, Então, assim, é muito difícil a gente falar sim ou não, né? Com um relato desse. Então, é muito importante que ela busque ajuda realmente especializada para ter certeza. Inclusive, né, é interessantíssimo quando a pessoa, acho que quando ela já reconhece que alguma coisa está errada, já é um primeiro passo. Para vocês, acho que já é um caminho andado, né, Rafaela? Com certeza. A pessoa fala assim, olha, eu não tô bem, eu quero ajuda, né? Acho que já é um caminho, não, sim, né? Isso é comum da gente receber no consultório, seja, né, na área da psicologia ou com o Dr. João também, porque o relato é sempre o mesmo, né? Geralmente, eu tô muito cansado, eu tô irritado, eu não aguento mais, eu não quero trabalhar, mas eu gosto do que eu faço. E aí que entra a parte, né, a nossa parte aqui da psicologia, que é realmente ensinar algumas ferramentas para o paciente. A gente sempre trabalha muito com mindfulness, por quê? Porque ele precisa se perceber, né? Então, a gente trabalha com mindfulness no dia a dia, que é ele estar presente no momento presente, porque ele vai precisar se perceber. A gente entra com uma lista de atividades prazerosas, porque a gente fala que a gente precisa estar sempre alimentando essa caixinha de emoções positivas na nossa vida para que a gente dê conta das partes difíceis, né, dos eventos estressores. Então, a gente vai ensinando ali muitas ferramentas para o paciente. E eu acho que até o fato da pessoa procurar ajuda já indica que aquele quadro que ela tem não é mais um quadro leve, não é mais um quadro do cotidiano, que ela já quebrou várias barreiras, entendeu? A barreira de se perceber, a barreira de se sentir mal o suficiente para ter que buscar alguém. Mas isso não significa que ela precisa estar grave para buscar ajuda. Não precisa chegar no limite, Exatamente. né? E eu acho que é exatamente isso, né? Aquela história, né? Que hoje em dia é muito bonita a gente ver na rede social, as pessoas fazendo 1000 coisas, né? E a gente pensa assim, nossa, mas como que a pessoa consegue fazer tanta coisa, né? Olha, mas se ela dá conta, eu também dou conta, né? A gente tem que entender, né? Que a vida virtual e a real é totalmente diferente, né? Que ninguém é obrigado a dar conta de tudo. A gente, não existe isso, né? Até porque nós não somos máquinas, nós somos seres humanos, né? Então não tem como, né, doutor? Com certeza, e tem gente que dá conta de muita coisa por um período de tempo, depois um grupo depois deprime, ou mesmo a pessoa dá conta de tudo, mas às custas de tomar energético de manhã para conseguir acordar, um medicamento à noite para conseguir dormir. Então, na verdade, ela não está dando de fato conta de tudo. Com certeza. Isso tem um custo emocional para a pessoa muito grande, né, que a longo prazo vai trazer muito prejuízo para ela. Sim, e eu fico pensando, uma pessoa que, entre aspas, dá conta de tudo, quando ela para de dar conta, nossa, ela se sente um nada. Né? Fala, meu Deus, mas eu sempre dei conta, né? Às vezes até essa questão de você aceitar que você não tá dando conta, mexe com tudo e pode levar a outras questões, né? Agora, conta um pouquinho pra gente. A pessoa, então, ela chega, né, na Rafaela ou no Dr. João ali, e aí é feito esse diagnóstico.
diagnóstico, né? Como que é realizado esse diagnóstico? Ele é puramente ali, realmente uma conversa? Existem exames? Conta um pouquinho pra gente. Nesse caso, a gente vai através de um exame clínico, ou seja, uma entrevista, uma conversa. Ó, a sinceridade aí então, né? Exatamente. Avaliar como a pessoa ela tá, como que é o dia a dia dela, como que é o trabalho que ela tá inserida, o que que ela sente do trabalho, como que ela era antes de ter os sintomas. E claro que sempre que a gente fala de um esgotamento por trabalho, a gente precisa avaliar o que está por detrás disso. Ou seja, a pessoa está deprimida. Antes, ela estava muito acelerada, querendo fazer muita coisa, muito impulsiva para trabalhar, porque isso também pode indicar outras condições. E daí sim a gente vai fazer o tratamento correto. O principal, no caso especificamente do burnout, se o trabalho está causando muita sobrecarga e está tóxico, o ideal seria afastar do trabalho. Nem sempre isso é possível, a gente sabe disso. Sim. O encaminhamento para o psicólogo é sempre necessário e as medicações muitas vezes também são. E na terapia, como é que é isso, Rafaela? As pessoas conseguem realmente entender dessa importância, né? Porque, como o doutor colocou, muitas vezes vai, né, para o psicólogo e às vezes a pessoa fala, olha, eu vim porque o doutor João me mandou, né? Mas as pessoas, elas conseguem ter essa dimensão e você chega a ter relato das pessoas, olha, como faz diferença, não consigo viver sem a terapia mais. Então, sim, eu acho que chega, né, um pouquinho de pessoas, assim, já com consciência daquilo e outras que são mais difíceis. Sim. Aí a gente tem que fazer um trabalho de psicoeducação ali muito grande com eles, para que eles realmente entendam a importância, né? Porque primeiro a gente trabalha com aceitação, porque sem aceitação não existe mudança. Então a primeira coisa é aceitar aquele quadro, que muitas vezes para a pessoa isso é muito difícil, para que ela consiga daí realmente estar ali de coração e cabeça aberta, para que a gente consiga fazer o trabalho necessário com a pessoa. Agora, doutor João e também Rafaela, essa questão da síndrome de burnout, né, esse esgotamento ali do trabalho, como que fica? As pessoas talvez elas demorem para buscar ajuda, porque às vezes ela até percebeu, falou, olha, tem alguma coisa estranha, mas meu Deus, é o meu trabalho que está causando isso, de buscar ajuda por conta de medo, porque gente, pensa, né, vamos pensar em você que está nos acompanhando, né, chegar para o seu patrão e falar assim, eu estou esgotada. Né? Infelizmente tem empresas que vão te acolher, vão te dizer, não, vem aqui, vamos conversar, o que a gente pode melhorar, mas tem empresas que podem dizer para você, olha, não está satisfeito, né? Infelizmente a gente sabe que isso existe. O medo é ainda um tabu que de alguma forma barra as pessoas buscarem ajuda, Rafaela? Muito grande, e é muito comum, acho que o João também vive essa experiência do afastamento. Muitos não querem ser afastados. Nossa, eles não querem levar um É. atestado até o RH, porque para eles realmente é uma vergonha, eles têm medo de perder o emprego. E aí eles vão fazendo o quê? Eles vão alimentando justamente toda essa coisa negativa até que uma hora o corpo não aguenta e aí eles são obrigados a parar. Quer complementar, doutor? Exatamente, né? Como que a pessoa ela vai se afastar do ganha-pão? É. Como que ela vai falar que ela tá cansada, sendo que o colega não tá, sendo que o chefe não tá, sendo que a empresa tá cobrando cada vez mais, sendo que ela depende do desempenho para manter o emprego dela. Então isso tem muito mais questão do que só vergonha de procurar ajuda psicológica ou psiquiátrica. Tem uma questão também que é um tabu ocupacional que a gente vive, em que a gente precisa render cada vez mais para subir cada vez mais, e se a gente não fizer isso, a gente tem o risco de perder o emprego. Então isso tudo precisa ser muito bem trabalhado quando chega alguém em burnout, porque senão a pessoa ela fica no meio daquele ambiente tóxico e ela acaba não melhorando. E é interessante a gente pensar nessa questão, nesse tema, né? Que já vem sendo falado de um tempo para cá, mas a gente percebe, como a Rafaela comentou, pós-pandemia, muitas pessoas, né, diante dessa realidade, talvez, né, as próprias empresas abrirem os olhos quanto a isso, né? Porque a gente está falando dos colaboradores, mas nós sabemos que tem muitos diretores, empresários nessa situação. Mas como que eu, proprietário, né? Como eu, empresário, vou dizer que eu estou esgotado daquilo que é o meu, né? Então, eu acho que a gente precisa trabalhar até essa leitura diferenciada, né? Desse esgotamento, dessa cobrança, às vezes, que é excessiva, fora de limite. A gente precisa trabalhar essa questão, eu acho que nesse lado empresarial, porque eu acho que só assim, a gente
pensar em empresa, a gente pensa ali, por exemplo, no IPI, que é algo super importante, né? Às vezes a gente pensa ali, já vê pessoas às vezes falando na questão de ler, né? Fazendo atividade. Por que não pensar na questão da mente, né? Não é só pensar naquele mês que a gente tem a cor, que fala sobre a saúde mental. Não é só isso. É a gente olhar o dia a dia, não é, doutor? Com certeza. E a gente tem uma questão que muitas vezes não é olhada, que não é só o absenteísmo, é a pessoa não ir trabalhar, mas também o presenteísmo, a pessoa está no trabalho, mas ela não rende nada, é como se ela não estivesse. Então o fato dela estar trabalhando não significa que ela está rendendo. Então qual que é o rendimento máximo que uma empresa pode ter, que um trabalhador pode ter? Não é aumentando ao máximo o número de horas de cobrança, é você fazendo ele render mais pelo menor tempo possível. E isso precisa ser realmente avaliado de uma forma pormenorizada, até para as empresas ganharem mais, não ter tanta falta e, obviamente, cuidar da saúde mental dos trabalhadores. Com certeza. Inclusive, tem empresas, né, que até agora estão começando a entender isso. Tem psicólogos, tem algumas questões assim, não é? Sim, a gente está caminhando, está engatinhando, na verdade, nesse processo. Mas tem algumas empresas que já se preocupam com isso, né? E entender realmente que o que importa é o tempo de qualidade, né? Então, às vezes o funcionário ele não precisa fazer 2, 3 horas de hora extra, continuar trabalhando de casa, sendo que o que ele pode fazer, ele consegue render bem ali naquele horário que já foi pré-determinado. Sim, e realmente acho que é importantíssimo, né? Nas empresas, a gente sabe que tem multinacionais, empresas com muito funcionário, que às vezes, infelizmente, o funcionário às vezes é um número ali, porque é tanta gente, mas precisa sim ter essa atenção, esse olhar diferenciado. Precisa, né? E precisa também da parte assim dos funcionários de valorizarem essas ações que as empresas fazem, porque muitos acham que é bobeira isso, eu vou perder meu tempo fazendo isso. Não, você está ganhando qualidade de vida ali, fazendo isso. Até porque às vezes depois você pode falar assim, você lembra aquela vez que você trouxe uma psicóloga que deu uma palestra? Então, né? É aquilo lá, eu acho que eu não tô muito bem, às vezes é um caminho ali para você também, né? Tem um áudio aqui, Mônica, da ouvinte, podemos ouvir? Não vou citar o nome, eu não sei se ela vai pedir para citar ou não aqui o nome. Tá carregando aqui, a gente já vai abrir assim que carregar o áudio dela. Carregou. Não fala o meu nome, por favor. Boa tarde. A minha pergunta é, quando a pessoa está desmotivada no trabalho, que nunca tem elogio, só desmotivação, por mais que faça, desmotivado o tempo todo, não tem mais vontade de trabalhar, de tanta desmotivação, surgem alguns problemas para resolver no trabalho, nem sempre consegue resolver, que não está no alcance da pessoa. E não tem ajuda ou auxílio para orientar, e a pessoa ainda acha ruim, que quer que resolva. Não vai ao trabalho mais feliz, sempre preocupada com as coisas que surgem, tem que resolver, que nem sempre consegue. E aí, como que faz? Não tem mais, só canseira, muita canseira. Eu não vou identificar a nossa ouvinte aqui que pediu para não ser identificada, né? Desânimo, não tem vontade de... Como é que fica isso? A gente precisa investigar primeiro se é uma questão estritamente ali do trabalho ou se tem alguma coisa por trás disso, né? Se é um desânimo assim que está ocupando a vida toda da pessoa já, se isso aí já está prejudicando outros contextos da vida dela, ou se é realmente uma questão ali do trabalho. Porque se é uma questão do trabalho, aí é importante que se tenha ali uma comunicação ou busque, né, um novo local de trabalho, mas a gente precisa investigar através de uma avaliação clínica para entender realmente o porquê daquele sentimento. E ela comenta algo aqui que eu não sei se isso de alguma forma tem alguma coisa relacionada a esse desenvolvimento da síndrome de burnout, esse esgotamento, que ela falou assim, não tem motivação, não tem elogio, é só crítica. Isso de alguma forma vai mexendo com o psicológico do funcionário? O funcionário vai se desgastando com isso? Vai, porque ele não se sente valorizado ali. Sim. Né? Então, e isso é uma coisa muito importante. Ninguém gosta disso, né, gente? De jeito nenhum. Lá no Espaço Garten a gente preza muito por isso, né? Por esse olhar mesmo pro funcionário. Então, e é importante essa humanização ali do funcionário. Então, o funcionário, ele precisa se sentir pertencido àquele local. E isso é um dos pontos que vai, muitas vezes, levando ali para o caminho do burnout, porque a pessoa já vai ficando esgotada, realmente, ela vai ficando desgostosa de ir para o trabalho. E, doutor João, por exemplo, uma pessoa que já tem ali uma predisposição para ter ali uma depressão, um transtorno de ansiedade, de alguma forma, ela está mais vulnerável a ter a síndrome de burnout? Se ela já tem essa predisposição? Na verdade, a pessoa que ela tem, na verdade, esgotamento
por conta do trabalho, ou seja, tem uma síndrome de burnout, ela tem um gatilho maior para desenvolver um quadro depressivo se ela é predisposta. Agora, um indivíduo que está deprimido, normalmente a gente está falando de uma pessoa sem ânimo, sem energia, sem aquele impulso, aquela vontade de fazer as coisas, uma pessoa que já está com sono ruim, ela vai se esgotar muito mais facilmente, com certeza também. Agora a gente comentou em relação à questão aí desse tratamento, né? A pessoa fez o diagnóstico, a Rafaela comentou em relação a essas dicas, né? Que são ali, o doutor comentou dessa questão da necessidade medicamentosa, né? De alguma forma aí, essa pessoa seguindo o tratamento certinho, a gente pode dizer que ela pode não ter mais a síndrome de burnout? Tem uma cura para isso ou não? Ela vai continuar em tratamento? Com certeza, a pessoa ela pode nunca mais apresentar. O que precisa pensar aqui é que como o nosso cérebro ele está sempre exposto ao ambiente, então é só uma porta que separa o cérebro do ambiente. Se o ambiente ele está ruim, ele está tóxico, ele está cansativo ao extremo, se a pessoa não muda aquele ambiente, dificilmente aquele cérebro predisposto vai melhorar. Ou seja, o que eu quero dizer? Para a pessoa ela apresentar de fato uma melhora, ela também vai ter que mudar o ambiente de trabalho. Não significa mudar de trabalho necessariamente, mas precisa mudar a forma que ela avalia o trabalho, que ela vivencia o trabalho. Porque se ela apresenta uma melhora, por exemplo, porque ficou um tempo afastada e volta para aquele mesmo ambiente, a mesma situação, da mesma forma, com a mesma forma de enxergar o trabalho, ela vai voltar a apresentar o burnout do jeito que ela tinha antes. Como se fosse um trauma, né? Ficou ali aquilo registrado na mente da pessoa, né? Olha, era isso. Aí você chegou ali, vem aquela lembrança, é complicado mesmo, né? É complicado, e por isso que a terapia é fundamental, né? Porque a gente vai, muitas vezes, ajudar a pessoa a ressignificar algumas coisas, a gente vai trabalhar com reestruturação cognitiva para que a pessoa consiga realmente fazer mudanças, e como o doutor falou, são pequenas mudanças, mas a gente precisa, muitas vezes, realmente mudar o ambiente ali da pessoa, né? Colocar alguns momentos realmente de descanso para ela vai aprender a respeitar o horário. Então, a partir das 18 horas, se tem um celular da empresa, não respondo mais a empresa, não vou olhar o e-mail, a não ser, né, em casos de exceção, porque a gente também não precisa ser engessado. Mas é importante que ela reconheça esses limites e coloque esses limites. Eu acho que cada caso é um caso também, né? Por exemplo, um médico, é um pouco difícil ele ficar sempre, você fala, agora eu não respondo mais, seria, às vezes é plantonista, a gente sabe dessas questões, né? A Mônica aqui, nossa diretora, né? A rádio saiu fora, tem que estar em alerta, né? Mas claro que a gente também precisa ter esse limite, né? Às vezes é uma coisa realmente que você precisa responder agora, às vezes não é uma coisa que você não precisa responder agora, né? A gente precisa realmente ter isso, porque eu fico imaginando que uma pessoa diante dessa situação, com essa síndrome, a pessoa já sofre, porque o sofrimento é perceptível, né? A pessoa se sente, como o doutor colocou no começo, né? Imagina, eu sempre fiz isso, eu era bom no que eu fazia, agora eu não rendo, eu não tô bem, tá todo mundo percebendo às vezes, né? E aí chega em casa, o relacionamento familiar também vai por água abaixo, não é? Sim, prejudica todos os contextos da vida da pessoa. Então, assim, a gente precisa fazer muitas mudanças ali, principalmente no trabalho, mas em casa também, né? A pessoa vai precisar, muitas vezes, sair um pouco mais de casa, fazer coisas fora de casa, porque ficar dentro de casa, dentro do quarto também ali, assistindo TV ou na sala e fica de um cômodo para o outro, isso não contribui. Pois é. Uma pergunta bem interessante aqui, qual a diferença da síndrome de burnout e estafa? Olha só, tem diferença? Na verdade, a síndrome de burnout, ela é uma estafa ao extremo relacionada ao trabalho, com vários sintomas. Então, esses sintomas é o que a gente está falando, sintomas físicos e psíquicos. A pessoa está distanciada do trabalho, ela não consegue mais ter aquela relação que ela tinha antes com o trabalho, e obviamente ela pode apresentar irritabilidade, apatia, ansiedade. A estafa por si só não significa que a pessoa que fala estou estafada, não significa que ela está em burnout, significa que ela está muito cansada. Mas se esse cansaço chega ao extremo e é crônico, esse estresse é crônico e tem esses sintomas associados, daí de fato é uma estafa ao extremo
que a gente chama de uma síndrome de burnout. É importante saber essa questão. O burnout é relacionado ao trabalho ali, né? O seu dia a dia no trabalho, né? E a estafa acontece por diversas coisas, né, doutora? Às vezes você tá cansado de fazer tanta coisa em casa, porque tem pessoas que não trabalham fora, mas tá cansado também, né? A gente também precisa valorizar, né, doutor? Em casa também tem trabalho, né? Com certeza. Na verdade, muita gente que trabalha em casa acaba desenvolvendo um burnout por trabalhar muito em casa. O home office, ou às vezes o microempreendedor, né? A gente tem aí tantas pessoas, artesão, todas as profissões têm essa questão, né? Cuidadores. Verdade, cuidador de idosos, pessoas acamadas, né? Agora, aquela pergunta que não quer calar, né? Tem como a gente prevenir o burnout? Tem de alguma forma, tem uma forma mágica aí, Rafaela? Porque como a gente disse no início, todos nós estamos suscetíveis, né? A gente vive num ambiente corrido, às vezes de cobrança, tem pessoas que têm cobrança de meta o tempo todo, né? De alto rendimento, enfim, tem como a gente prevenir? Tem algumas dicas valiosas aí? Então, a gente sabe que assim, na teoria tudo funciona muito bem, né? Agora na prática é óbvio que cada um tem que fazer ali o que é possível dentro da sua realidade. Sim. Mas o mais importante é tentar exatamente ter esse equilíbrio entre o trabalho e atividades de lazer, atividades com a família, fazer coisas que a pessoa goste de fazer, que não sejam relacionadas ao trabalho. Dentro no local de trabalho, é importante que ela reconheça o limite dela. Então, vai precisar falar não muitas vezes, vai precisar mudar algumas questões ali no trabalho, que seja de horário e tudo mais. Então, eu acho que o mais importante é a pessoa ter esse autoconhecimento suficiente para perceber o que ela está dentro do que ela consegue fazer e o que já extrapola, e esse equilíbrio entre trabalho e lazer. Olha só, até pra gente já tá caminhando pro final aqui, vou registrar aqui a participação de uma amiga minha até, que mandou pra mim aqui no meu Instagram pessoal, tava produzindo a pauta, e ela mandou, eu não vou identificar, ela disse que não tem problema, mas eu não vou identificá-la, mas ela diz assim, ó, uma vez eu escutei uma frase que diz assim, trabalhe com o que você ama e nunca terás que trabalhar. Isso me fez largar a área, o computador deu uma apagada aqui, mas a gente já vai voltar. Me fez largar a área que eu trabalhava porque percebi que não era feliz e havia seguido o que os meus pais haviam determinado que eu fizesse. Voltei para a faculdade, fiz realmente o que eu queria e hoje sou muito realizada. Acho que muitas vezes a escolha errada da profissão também pode levar a pessoa a ser infeliz naquilo e estar mais vulnerável a essa síndrome. É isso mesmo? A escolha da área às vezes também precisa ser repensada, doutor? Com certeza, o fato de você não ter nenhuma satisfação com aquilo que você passa a maior parte do tempo da sua vida fazendo, vai ter um impacto negativo. Não quer dizer que uma pessoa que faz o que gosta está isenta de apresentar alguma vez o burnout ou uma depressão por conta do trabalho. Mas o fato de você ser recompensado de certa forma, de você liberar dopamina com aquilo que te faz bem e feliz, isso com certeza aumenta a chance de satisfação e diminui a chance de burnout. Com certeza. Quer complementar alguma coisa, Não, Rafael? é exatamente isso. Né? E exatamente, a gente tem que ser feliz e também reconhecer, né? Eu acho que o que fica de mensagem é exatamente isso, é a gente reconhecer, né? Não ter vergonha e entender que, né? A gente muitas vezes não quer, né, aquilo, né, como vocês disseram, às vezes a pessoa, não, me afastar pelo amor de Deus, doutor, né, mas às vezes a gente tem que pensar que é pro nosso bem, não é isso? Que mensagem vocês deixam aí pros nossos ouvintes? Olha, a primeira coisa que eu queria falar é que hoje a gente então vive num dia a dia que é natural a gente tentar fazer o máximo que a gente pode em absolutamente tudo. Isso por conta das mídias sociais, isso é muito disseminado e a gente consegue fazer muito. O problema é que a gente não consegue fazer muito por um longo período de tempo. Então tente dosar aquilo que você faz, da forma que você faz, da maneira que você faz. Tente, obviamente, dar o seu melhor no trabalho, mas ponderando que você não é só aquilo, você é muito mais. Você é muito mais para a família, você é muito mais para o seu lazer. Existem várias esferas da sua vida que você precisa equilibrar de uma única só vez. Então, queria agradecer por estar aqui e falar que se você estiver passando por um problema, uma situação que você acha que é uma síndrome de esgotamento, que é um burnout, procure ajuda.
Não, com certeza. E além disso que o Dr. João falou, eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado também com as redes sociais, porque a rede social, ela não é a realidade da pessoa, é sempre um recorte daquilo que a pessoa quer mostrar, e ninguém vai mostrar coisa ruim ali. Tomar cuidado com frases do tipo, né, você tem que trabalhar enquanto eles dormem. Não, você também precisa dormir, você também precisa descansar para você se manter bem ali, porque você precisa estar bem para você render no trabalho, inclusive. Com certeza. E em qualquer sombra de dúvidas aí, procure ajuda especializada o quanto antes. Com certeza. Para quem quiser seguir vocês na rede social, tem algum arroba aí? Eu sei que vocês postam bastante dicas lá também, tem live, enfim. Qual que é, doutor? Tem o Instagram, @Dr. João Lorenzini. Tem o YouTube, que é Café com Psiquiatra. Café com Psiquiatra. Tem, Psiquiatra toma café, né, doutor? É lógico. E tem a nossa clínica, que é Garten Espaço. Garten Espaco. Que é o Espaço Garten, né? Ah, legal. E o seu, qual é? O meu é @psico.rafaelasala. Legal. Rafaela, muito obrigada, viu, por estar conosco aqui. Prazer conhecê-la. Até a próxima oportunidade. Doutor João, mais uma vez, obrigada, viu? Até a próxima. Todo meu. Mônica, obrigada aí pela ajuda aí, né? Pelos trabalhos técnicos. Obrigada a você que nos acompanhou. E assim, a gente vai pro final aqui, né? Pro encerramento do nosso programa de hoje. Agradecendo a sua companhia, a sua participação. E não se esqueça, o programa Abre Aspas volta na sexta-feira com mais um tema para você. Uma ótima tarde a todos, boa semana, fiquem com Deus e até mais. Tchau, tchau.